Doença da arranhadura do gato, importância das medidas profiláticas. Meu nome é Giuliane Lopes, eu sou acadêmica de medicina veterinária na Urcamp. A doença da arranhadura do gato, DAG, é uma zoonose de grande importância por ser transmitida pela espécie doméstica que tem ganhado espaço nos lares, os gatos, principalmente nos grandes centros urbanos, onde há preferência por animais menores e independentes. Sendo assim, é importante esclarecer o seu mecanismo, a forma de prevenção, para que não se torne um risco à saúde pública. O principal agente etiológico dessa doença é a Bartonella enzeli, que é transmitida pela pulga, que tem a Cephalides felis, que atua como vetor. Para os felinos domésticos, no momento da picada. Se instala na corrente sanguínea desses animais e infecta os humanos quando arranhados ou mordidos pelos gatos. Os humanos também podem ser contaminados pela picada diretamente da pulga. Portanto, a melhor forma de profilaxia é evitar a arranhadura ou mordedura de gatos e manter o controle dos ectoparasitas. Palavra-chave: DAG, mordedura, pulga e prevenção. Sinônimos dessa doença é linforreticulose benigna, febre da arranhadura do gato, linforreticulose da inoculação e linfodenite regional bacteriana. Ela é uma zoonose comumente transmitida pelos felinos domésticos, causada pela Bartonella enzeli. Ela é um bacilo gram-negativo. A capacidade de se aderir e invadir os eritrócitos dos felinos e dos humanos é uma característica marcante da Bartonella enzeli. Os felinos domésticos podem abrigar não somente a Bartonella enzeli, mas também outras espécies desse gênero, como a Bartonella claridiae. Nesse caso, ambas possuem a característica de causar infecções assintomáticas nesses portadores. Após a arranhadura do gato, a bactéria entra na corrente sanguínea, invade células do endotélio, fêmulas e capilares, vasos linfáticos e coração, instalando assim a fase aguda da infecção. O patógeno irá se multiplicar, procurar seu alvo, que são as hemácias, e quando encontrado, irá se hospedar no citoplasma dessa célula para utilizar os seus nutrientes, como o ferro, para se multiplicar, instalando assim a fase crônica da infecção. O presente trabalho possui como objetivo conscientizar as pessoas da existência dessa doença, dando ênfase nas medidas profiláticas a serem adotadas para evitar a contaminação. Foi realizada uma pesquisa qualitativa a partir de estudos de artigos científicos, materiais publicados na internet, também um formulário na plataforma Google entre os dias 3 e 5 de setembro deste ano. O questionário compreendeu 4 questões, 51 pessoas foram voluntárias a respondê-lo, e as perguntas realizadas foram: você possui gatos em casa? Se sim, costuma preocupar-se com o controle de pulgas? Você já ouviu falar em doença arranhadura do gato, bartonelose? Você sabia que a bartonelose é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, zoonose? E a última pergunta: o que você acha que pode ser feito para evitar que os animais e seres humanos sejam contaminados por essa doença? Essa última pergunta tiveram 5 alternativas, onde o voluntário pôde escolher mais de uma, de acordo com o que ele julgasse mais correto. Entre essas 5 alternativas estão controle de pulgas e carrapatos, não deixar o animal sair de casa, não ter gatos em casa, usar roupas longas e luvas para evitar arranhadura ou mordedura, e levar o animal regularmente ao médico veterinário. A relação entre seres humanos e animais torna-se um risco para a saúde pública a partir do momento em que os tutores não têm conhecimento de algumas zoonoses pontuais, principalmente aquelas que são transmitidas por animais que vivem em centros urbanos. Quando perguntado às pessoas se elas tinham conhecimento de que a doença da arranhadura do gato poderia ser transmitida dos animais para os seres humanos, ou seja, uma zoonose, 41 entrevistados responderam que não, enquanto apenas 10 responderam sim, contabilizando aproximadamente 19% das respostas obtidas. Para os resultados da pergunta, você já ouviu falar em doença da arranhadura do gato, bartonelose? Apenas 11 entrevistados responderam sim, enquanto 40 responderam não. Ou seja, das 11 pessoas que responderam sim, que já tinham conhecimento sobre a doença, uma não sabia que ela era uma zoonose.
A forma mais eficaz de prevenir a DAG é evitar os arranhões e mordeduras dos gatos. Este cuidado deve ser redobrado com animais desconhecidos. Outros fatores para manter os animais, como manter os animais livres de ectoparasitas, neste caso, as pulgas, são essenciais para manter as pessoas e os animais longe dessa doença. Nos casos em que não for possível evitar arranhadura ou mordedura, segundo o Ministério da Saúde, deve-se lavar imediatamente o ferimento com água e sabão, para evitar a entrada não somente das bactérias do gênero Bartonella, mas também de micro-organismos no geral. Para a pergunta, o que você acha que pode ser feito para evitar que os animais e seres humanos sejam contaminados por essa doença? A maioria das pessoas concordou com levar o animal regularmente ao médico veterinário. A segunda alternativa mais escolhida pelas pessoas foi controle de pulgas e carrapatos. 5 pessoas responderam que se deve evitar que o animal saia de casa, enquanto usar roupas longas e luvas para evitar arranhadura ou mordedura e não ter gatos em casa receberam apenas um voto cada um. Portanto, conclui-se que deve ressaltar a importância das medidas profiláticas do controle de ectoparasitas citados, são as pulgas, prevenindo a contaminação tanto dos gatos quanto dos humanos. Portanto, ainda é necessário a prevenção das arranhaduras e das mordeduras, principalmente naqueles animais em que a gente não conhece o seu histórico clínico. Aqui estão as referências utilizadas para a realização do trabalho